Ok, então vamos mudar aqui. Eu estou tão feliz de apresentar a Karen O'Brien com a sessão dela sobre Você importa mais do que você acha. A Karen O'Brien é professora do Departamento de Sociologia e Geografia Humana da Universidade de Oslo, na Noruega. Ela é a cofundadora da Sea Change, uma organização que traduz a pesquisa em ação para transformações na sustentabilidade. A pesquisa dela foca nas dimensões sociais e humanas da mudança ambiental, com ênfase nas abordagens integrais da mudança transformadora. Seu livro mais recente é You Matter More Than You Think: Quantum Social Change for a Thriving World. Que tema interessante. Muito obrigada, Karen, por estar aqui conosco e bem-vinda. Muito obrigada, Cristiana, muito obrigada pelo convite aqui. Foi ótimo ouvir a sua palestra e ouvir a fala do Sean também. Então, já estou pronta para participar de mais um programa de pós-graduação. Então, deixe-me compartilhar a tela aqui com vocês rapidinho. Então, hoje eu vou falar sobre uma jornada em que estive nos últimos 10 anos, analisando como nós entendemos as mudanças sociais, como nós respondemos a questões de mudanças climáticas e custos de biodiversidade e também questões interessantes. Então, eu vou compartilhar aqui o raciocínio desse projeto e o trabalho que a gente está vendo aqui, que é de um artista norueguês, Tony Bjornam, que vocês viram por aqui. Então, eu tenho trabalhado nessa pesquisa há mais de 30 anos e fico muito preocupada em relação ao nosso futuro coletivo. E também estou muito convencida de que estamos subestimando a nossa capacidade coletiva para mudanças sociais. E, na verdade, como a Cristiana disse, eu fico pensando, né, nesse mundo, nessa transformação para um mundo equitativo e próspero. Eu acho que o potencial existe, mas para realizá-lo a gente precisa dar um salto quântico. E realmente essa é a grande questão com a qual eu ando lutando. Mas deixe-me começar com uma realidade, né, de onde nós estamos agora. Ontem eu fui a um protesto sobre mudanças climáticas no horário do almoço na Universidade de Oslo e eu comecei a conversar com uma jovem. Eu disse: mas o que você está estudando? E ela disse: eu não estou estudando. Eu comecei a estudar aqui, mas eu me senti tão sobrecarregada com ansiedade climática e dor, né, que eu desisti da faculdade. Então, eu vou chamá-la de Nina, né? Ela deixou a universidade e se juntou à Extinction Rebellion. E algumas semanas depois, ela se colou a um navio petroleiro russo para protestar com o corpo dela, fazendo uma resistência contra a importação do petróleo russo pela Noruega. E eu vejo, como professora, que a experiência da Nina é angustiante, mas como pesquisadora, eu não acho nada surpreendente. Então, a mensagem que a gente tem hoje realmente fala, né, desses artigos do Guardian, que ele está cobrindo essa sustentabilidade de uma maneira vigorosa e mudanças climáticas também. E o que a gente está vendo é que esses extremos catastróficos em todo o mundo dizem respeito a como nós nos relacionamos uns com os outros. Então, as mensagens são dessas catástrofes. A gente está vendo esses eventos extremos sem precedentes, como o aumento da temperatura na Índia, no Paquistão, mas também tendo impactos severos, tanto nos sustentos e nas vidas das pessoas. A gente está passando por muita perda no mundo. Também estamos vivendo em um mundo de desigualdade cada vez maior. Estamos vendo divisões indígenas e também desigualdades que estão afetando milhões de pessoas, né? Que a gente está vendo essa injustiça. E também estamos vendo que estamos fracassando em atender quaisquer dos objetivos que a gente acabou determinando em relação à Convenção sobre Mudanças Climáticas da ONU. Então, estamos fracassando em agir de uma maneira coletiva e responsável para as coisas. E sabemos também que as mudanças ambientais também estão aumentando essas doenças e os tipos de crises que estamos vendo da Covid, que parecem que vão continuar acontecendo. E, finalmente, a mensagem que nós temos é que a situação atual da guerra na Ucrânia também está acabando por levar a uma bonança para as petroleiras, né, para as empresas de petróleo e gás. Então, vocês podem ver como nós estamos começando a ver, tá, mas o que a gente pode fazer em relação a isso?
E talvez vocês não se lembrem, mas no dia 20 de janeiro, o Boletim dos Sistemas Atômicos colocou o relógio do juízo final, o relógio do apocalipse, que é um relógio simbólico que nos diz o quão próximo estamos de destruir o nosso mundo com tecnologias perigosas que nós mesmos criamos, e ele colocou o relógio em 100 segundos para meia-noite. E só para colocar em termos relativos, quando eu nasci, na década de 1960, o relógio estava em 12 minutos para meia-noite. E quando eu comecei a estudar os impactos das mudanças climáticas no final dos anos 80, estava 6 minutos para meia-noite. Então, o ponto aqui é a urgência de tudo isso, né? E eu digo que sem uma ação, você tem eventos catastróficos que eles podem realmente acabar com a civilização como nós conhecemos, e isso fica cada vez mais possível, né? Quando o relógio chegar a esses 100 segundos para meia-noite, todos nós estamos ameaçados. O momento é perigoso e insustentável, o momento de agir é agora. E nós podemos ver que esse relógio já foi colocado antes, né, da guerra da Ucrânia. Então, muitos de nós ficamos pensando, tá, o que a gente pode fazer agora, né? E isso é algo que eu me pergunto a todas as manhãs, mas eu também fico pensando, né, será que eu e nós importamos? E esse é o ponto realmente da investigação, porque eu acho que hoje muitas pessoas estão sentindo que os problemas são tão enormes, tão gigantes, arrebatadores, e a gente tem que pensar, né, muitas vezes a gente acha que nós, como indivíduos, não importamos. E isso me levou ao projeto de livro, que eu vou chamar de Você se importa mais do que você pensa, Quantum Social Change, For a Thriving World, é o título do meu livro, e esse livro analisa o que a gente pode aprender com a ciência quântica social e em relação às metáforas, metodologias e significados, né? A reação entre a mente, a matéria e o significado. E o que isso diz do nosso entendimento da relação entre as mudanças individuais, coletivas e mudanças sistêmicas? Então, eu só gostaria de falar que essa mudança social quântica é uma abordagem para a transformação, né, que está baseada na nossa unicidade inerente, né, que a Cristiana falou lindamente como a relação entre o amor e o poder. Se vocês estiverem interessados em obter esse livro, vocês vão ver um link no chat, e aí vocês podem pedir uma cópia que eu imprimi aqui em Oslo. Mas eu só gostaria de falar a respeito dos argumentos aqui, porque, como o Sean disse, a realidade tem a ver com a maneira como nós somos educados nos últimos anos. E a gente precisa olhar os paradigmas, né, que são os conceitos, metáforas e padrões de pensamento que realmente influenciam algumas abordagens para a ciência, mas também eles influenciam como nós organizamos a sociedade. Então, só para falar aqui, a Meadows disse, né, pela maneira como ela fala sobre os paradigmas, ela fala sobre os paradigmas como a fonte dos sistemas. Daí, desses acordos sobre a natureza da sociedade, você tem fluxos de informação, feedbacks, talks, flows e tudo mais que diz respeito a sistemas. Então, se nós realmente estamos num momento de urgência, a gente precisa olhar de uma maneira mais profunda para os paradigmas, e a gente pode considerar como e em qual direção nós podemos escolher esses paradigmas. Agora, o paradigma dominante na sociedade ainda influencia muito da ciência hoje em dia, e ela emerge da época do iluminismo, né, com uma visão de mundo mecanicista, né, que faz uma linha entre eu, você, nós, os outros, a sociedade, seres humanos e o meio ambiente, e realmente faz parte, né, da era da razão. E dentro dessa visão de mundo, a gente pode se ver como pessoas que estão desconectadas. E para onde isso levou, né? Levou a um mundo fragmentado, sendo que nós não nos vemos conectados uns com os outros. E, na verdade, isso está falando de todas as características de que precisamos realmente para a sobrevivência e para o bem-estar, não só para nós mesmos, mas para o futuro das gerações. Então, a gente está pensando num mundo cada vez mais fragmentado e polarizado. E o David Bohm falou isso em 1980, né, quando ele falou, né, que o que é necessário, principalmente, é uma crescente percepção do perigo extremamente grande de continuar com um processo fragmentário de pensamento. E o que eu acho que é muito interessante
é que a própria ciência tem sido desafiada para olhar a realidade de uma maneira diferente. E mais de 100 anos atrás, houve cientistas falando a respeito da física quântica e da mecânica quântica, e eles realmente começaram a desafiar a nossa noção de realidade. A mecânica quântica força os físicos a remoldar a ideia deles para pensar realmente a natureza das coisas num nível mais profundo e a revisar seus conceitos de posição e velocidade, assim como noções de causa e efeito. E isso é profundo quando nós pensamos que a gente realmente não sabe o que é a realidade. Há muitas interpretações diferentes da física quântica e a interpretação de Copenhagen, também há outras interpretações, a ideia de que nós estamos vivendo em um holograma, enfim. Eu acho que isso é resumido de uma maneira muito interessante em relação ao Carlo Rovelli, que ele fala que a realidade não é o que parece. Ele diz que a busca do conhecimento não é alimentada pela certeza, ela é alimentada por uma desconfiança radical na certeza. E, novamente, isso trabalhando com centenas de cientistas que estão interessados em mudanças ambientais e transformações em relação à sustentabilidade dessas mensagens, realmente tem sido muito importante. E, novamente, voltando aqui para o David Bohm, ele diz que nas investigações científicas, um passo crucial é fazer a pergunta certa. Então, a pergunta que a gente pensa, né, elas informam as respostas que nós vamos ter, né? E eu estou interessado na pergunta, e se a realidade social não for o que parece? Dessa perspectiva realmente individualista e atomista. Então, se ela não é o que parece, o que significa isso para a relação, né, para essas mudanças do sistema e mudanças individuais? E eu fico pensando nisso no contexto das mudanças climáticas, e eu fico pensando se os insights da física quântica e da a mudança social quântica também podem inspirar transformações que não são só eficazes, mas também que sejam equitativas e sustentáveis. E isso eu acho que é muito importante para mim, porque, novamente, nós estamos vivendo na década que importa e nós estamos vendo mudanças que estão acontecendo de uma maneira muito mais rápida do que qualquer um acreditaria algumas décadas atrás. Então, como é que a gente, para onde a gente vai daqui, né? Como é que a gente pega os insights da física quântica, que têm sido poderosos em desenvolver tecnologias como lasers e computadores, mudanças nos computadores também, e várias outras coisas. Como é que a gente pode estender isso para o nosso macro mundo, em nosso mundo social confuso, né? É aí que eu acho que a teoria integral entra. E para mim tem sido muito importante, porque muito do trabalho que foi feito nas pesquisas das mudanças, tem feitas de um sistema, de um ponto de vista do sistêmico, né, realmente. Então, você pode ver isso daqui que isso pode ter uma abordagem integrativa. Para isso, a gente precisa realmente pensar na experiência, no comportamento, com sistemas e ver como eles funcionam, ah, e que tenham essa intraconexão com os demais. E para mim, esse é um esforço para levar esses diagramas que foram muito importantes para poder entender as nossas ciência sistêmica e trazer tudo isso à vida. E não só pensando no impacto nas atividades humanas, também na parte externa, como algo que está sendo afetado por isso, mas também fazer com que sejam, né, para que tenha um paradigma mais animado. Nós somos parte do sistema, nós somos conscientes, estamos cada vez mais cientes do sistema em que estamos mudando, tentando mudar, né? Então, novamente, nós temos um esforço bem grande aqui de influenciar a nossa abordagem para essa parte, né, ou um antropoceno, né, com um épico teológico realmente reconhecendo que nós estamos tendo um impacto tremendo nos sistemas geológicos, né, em escala. Se nós quisermos falar sobre essas mudanças sociais quânticas, a gente tem que olhar mais profundamente para os paradigmas. E, novamente, o paradigma dominante com o qual crescemos, né, para pensar, tem a ver com essa ideia não só de estar separados um dos outros, mas também do meio ambiente. E a gente acaba pensando como uma questão clássica, né? Eu acho que o Isaac Newton se referiu como
né, partículas sólidas, maciças, duras, impenetráveis, imóveis. Então, a física quântica, ela tem sido considerada relevante apenas nessa escala atômica e subatômica, mas quando eu falo sobre a divisão entre os mundos quântico e clássico, na verdade, muitos cientistas sociais dizem que nós não precisamos realmente da quântica para saber que nós estamos conectados. Nós temos tradições de sabedoria, nós temos outros sistemas de conhecimento, nós temos várias outras teorias, a teoria dos jogos, etc. Mas eu estou interessada em ver o que esses paradigmas realmente querem dizer para o nosso entendimento das mudanças sociais ou coletivas. E essas mudanças sociais quânticas realmente têm surgido como um campo, como uma área que está analisando a tomada de decisões quântica, a teoria dos jogos quânticos, e também utilizando os métodos e as metáforas e as ideias da física quântica para mostrar que os seres humanos não são só esses deterministas, né, e pensando em extinções eventuais. E isso acaba nos levando ao entendimento da natureza do universo, né? Como Dana Zohar fala, nós realmente vivemos em um mundo quântico, e uma vez que nós tenhamos entendido isso completamente, nada será o mesmo novamente. E para fazer isso, a gente precisa realmente mergulhar nas nossas crenças, né? O que a gente acredita em relação ao futuro? E o que a gente acredita em relação ao estado da realidade? As nossas crenças influenciam as perspectivas que nós assumimos na relação entre o eu e a sociedade, incluindo o que nós acreditamos ser politicamente possível. Elas podem ser conscientes, podem ser inconscientes, depende da extensão em que estamos cientes delas e como eles influenciam a nossa percepção e o engajamento com o mundo. Muitas pessoas vão dizer, eu não acredito em mudanças climáticas, e isso é uma crença muito poderosa que, na verdade, pode influenciar o que nós fazemos ou não fazemos. Mas eu não acredito que seria do mesmo jeito, porque isso acaba tirando o nosso sentido de agência e de potencial. Muitos das crenças atuais e debates atuais sobre as mudanças climáticas refletem crenças sobre certo ou errado, eu e eles, nós e eles, ou eu e ou. E a física quântica, na verdade, desafia essa separação e essa fragmentação e nos convida a repensar a relação entre sujeitos e objetos. Uma interpretação, conhecida como bayesianismo quântico ou quebismo, é baseada no realismo participativo, que explora o papel que as crenças pessoais desempenham na formação da nossa realidade. Em outras palavras, a teoria quântica, nessa interpretação, ok, então falando a respeito de por que importam as relações, né? Novamente, como a gente se relaciona com a realidade é importante. E num sistema clássico, a gente realmente estava pensando na gente como essas bolinhas intra-ações, né? E não do ponto de vista da relação onde eu sou o coletivo, eu sou o sistema. E eu acho que isso começa, então, a nos levar a essa área desafiadora de como nós realmente nos expressamos com palavras, essas relações que acontecem. E podemos nos dizer que uma história diferente, né, a respeito de como sistemas mudam em relação também às mudanças sociais. E, novamente, as perspectivas relacionais elas existem em muitas tradições culturais e realmente é a própria ciência que tem analisado esses sujeitos e os objetos. É a relação entre a mente, o corpo, e o indivíduo e o coletivo, os seres humanos no ambiente, tudo isso começa a aparecer de uma maneira muito diferente dessa história. Quando nós falamos sobre essa mudança social quântica, eu estou trabalhando novamente com a comunidade científica e que diz que tudo isso é muito legal como metáfora, mas eu quero enfatizar que, embora nós possamos falar sobre a natureza da realidade, até a maneira como nós falamos sobre a realidade tem implicações a respeito da maneira como nós lidamos com a mudança social. As metáforas são muito poderosas em criar a nossa realidade, e elas comunicam fatos, ideias, entendimentos e significado de uma pessoa para outra. Elas influenciam a realidade que percebemos e vivenciamos. Então, por exemplo, mudanças globais, climáticas são metáforas, e há várias outras metáforas na pesquisa que eu faço sobre mudança climática, e muitas reforçam a ideia desse eu ou nós contra eles, custo-benefício. Isso realmente leva a uma maneira particular de ter tipos de políticas que estão abordando essa questão.
E elas não só existem nas nossas mentes, elas também existem, né, como significado. David Bohm fala sobre como essas metáforas geram um fluxo de significado que parece fluir entre e através de nós e entre nós. O Bohm enfatiza que esse significado compartilhado é a cola ou cimento que gruda e mantém as pessoas e as sociedades unidas. Em outras palavras, quando nós encarnamos e vivemos isso, a gente pode gerar novos padrões, padrões mais sustentáveis. Então, as metáforas não devem ser negligenciadas. E um conceito que é metaforicamente poderoso, mas também é muito mais do que uma metáfora, é esse emaranhamento. No dia a dia, a gente fala de emaranhamento como algo entrelaçado, né, e todo mundo fica aí junto, mas o significado do emaranhamento, ele tem um significado específico na física quântica. Ele diz respeito ao fato de que as partículas separadas revelam informações a respeito uma das outras, de uma maneira não local, quando você mede uma delas. Então, embora nenhuma informação passe entre elas. Então, esse emaranhamento quântico diz respeito a ter uma não correlação localmente, né, ou correlacionada em vez de causal. Então, a não localidade descreve correlações que não estão associadas a uma cadeia de mecanismos causais que se propagam continuamente pelo espaço de um ponto a outro. É um fenômeno real e o nosso emaranhamento através da linguagem dos conceitos tem implicações profundas para as histórias que nós contamos a nós mesmos e as maneiras pelas quais nos comunicamos. Em um mundo quântico, a mudança individual, a mudança coletiva e a mudança dos sistemas estão muito emaranhadas através da linguagem, dos significados, dos valores, da consciência e, é claro, através do amor. A consciência importa. Se quisermos transformar conscientemente a sociedade de uma forma equitativa e sustentável, nós temos de reconhecer que a consciência é importante. E isso realmente It's not recognized to be very significant. na verdade, não se reconhece que ele seja significativo em uma perspectiva materialista. Acabamos não pensando muito no papel da agência, do livre-arbítrio, na responsabilidade pessoal. A gente minimiza o significado de tudo isso, né, na nossa capacidade de resposta. E a gente sabe que na ciência não tem consenso em relação a o que é a consciência, até onde está localizada no corpo e onde ela se aplica a toda a matéria e quanto ela se aplica à matéria e se pode ser medida. E esse não é um problema trivial, porque ele está relacionado ao nosso sentido de lugar e relações com o mundo. Então, voltando para aquele diagrama que eu mostrei anteriormente, né, a gente fala sobre a atmosfera, a biosfera, a hidrosfera, a litosfera, etc. Mas a gente presta muito pouco atenção à noosfera, ou à esfera da consciência humana e da atividade mental, especialmente em relação à biosfera. E esse é o domínio que o Sean mencionou no programa dele de educação. Mas eu acho que um dos aspectos mais profundos da mudança climática é que nós estamos começando a perceber conscientemente que nós estamos influenciando os sistemas globais. E que nós podemos começar a mudar os sistemas, né, como o sistema econômico, o sistema político, o sistema social. Quando nós negligenciamos a consciência e a natureza coletiva transpessoal e compartilhada da realidade, a gente subestima o papel da agência individual e coletiva nas mudanças sociais. E isso nos leva à agência, porque a agência importa. As transformações para um mundo equitativo e próspero não vão acontecer simplesmente através de um pensamento e de uma esperança, embora a gente queira muito, né? Eles exigem ações e intervenções que desafiem sistemas desatualizados, né? Os sistemas que estão se manifestando no mundo como nós vemos hoje, né? Uma física e teórica feminista, Karen Barad, fala do conceito dela de intraação e diz respeito à agência em todos os momentos que nós constantemente estamos tendo impacto, tanto como seres humanos como os não humanos, no mundo que nós vemos. E reconhece a inteireza, né, ou a totalidade, vê que tem uma qualidade de agência que, na verdade, é replicado em várias escalas. Agora, com a agência vem também uma responsabilidade pelas normas, pelas regras, pelos padrões, pelos regulamentos, instituições e todos os outros aspectos da sociedade que influenciam quem se beneficia, quem perde e quais são os resultados dessas mudanças.
Então, quando falamos das mudanças sociais quânticas, a qualidade da agência que nós mostramos a cada momento importa, e ele influenciou em como nós mudamos nós mesmos e como nós mudamos a sociedade. E isso me remete ao conceito dos fractais, porque os fractais, a gente os vê na natureza, né, geralmente na álgebra e na geometria, mas quando nós falamos sobre mudanças sociais, a gente precisa pensar em termos de padrões. E esses fractais quânticos ou fractais sociais realmente incorporam qualidades e valores que se replicam em todo o sistema. Equidade, justiça, compaixão, amor, todas essas coisas realmente começam a ser uma questão de criar um padrão que, na verdade, pode se replicar em diferentes escalas. E para mim, ser capaz de criar padrões que sejam não locais e emaranhados uns com os outros, isso mostra que nós temos o potencial e o poder de criar uma mudança diferente. Isso significa também que nós precisamos pensar no momento como um processo de fractal, e volta para a ideia de que você importa, e você importa mais do que você pensa, não só pelo que você faz, mas como você show up, como você aparece também e está presente. Então, pensando, né, realmente no estar presente, no crescer, no se abrir, no despertar, no se purificar, isso importa porque nós estamos constantemente interagindo e interagindo com outros. A gente está tendo esses efeitos multiplicadores o tempo todo. Estamos constantemente gerando fractais de mudança. E com essas mudanças ambientais, globais, as transformações estão acontecendo, quer nós queiramos ou não. E diz respeito a como nós podemos responder e como a gente faz essas mudanças. Isso é que importa. Então, quando eu chego nesse momento, as pessoas estão dizendo, sim, 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 isso tudo soa muito abstrato, mas o que isso quer dizer na prática? E eu acho que a resposta para isso é que a prática importa, né? No meu trabalho, eu trabalho com as 3 esferas de transformação que olham a relação entre o prático, o político e o pessoal, e todas as esferas, e como essas esferas estão interagindo, e como nós aparecemos, né, show up nessa esfera prática, isso está relacionado a todo o demais, e como nós encontramos pessoas que não compartilham do nosso ponto de vista, e se a gente não se importa com as mesmas coisas que essas pessoas pensam, isso ajuda a influenciar o tipo de resposta prática que nós podemos implementar. Isso significa voltar para essa ideia de ser fractais de mudança. Nós começamos a ver que todos nós temos uma esfera de influência, nós temos várias esferas de influência, né? O que nós fazemos como indivíduos influencia a nossa família, a nossa comunidade, as nossas vilas, cidades, estados, etc. Então, em vez de simplesmente ir, né, de cima para baixo, ou de baixo para cima, ou local e global, nós começamos a ver que nós importamos no momento em todas as escalas. Né, isso transcende tempo e espaço. Isso é muito empolgante, porque isso nos mostra que essa mudança social quântica é um processo não linear e não local. E eu acho que quando nós começamos a colocar tudo isso junto, a gente pode ver que nós estamos realmente subestimando a nossa capacidade de ter mudanças sociais. E isso, então, me leva, tá, o que que a gente faz, né? Como é que a gente pode fazer tudo isso? Então, voltando para a aluna Nina, que eu mencionei antes, ela e muitos outros reconheceram que nós estamos na década que importa. Nós temos uma pequena janela de oportunidade para responder aos desafios globais de uma maneira eficaz. E isso não é só para mudança climática, mas também a perda de biodiversidade, governança global, conflitos, todas essas coisas que realmente estão emaranhadas aí. E o que a Nina também reconhece, e eu acho que muitos jovens entendem, é que nós estamos constantemente deixando a nossa pegada no mundo, a gente está constantemente fazendo a diferença, nós estamos influenciando constantemente as mudanças, e nós importamos no momento. E para mim, essa ideia né, da mudança social quântica é que quando nós reconhecemos esse poder, o potencial que existe aqui e agora, nós sabemos que podemos fazer muito melhor em termos de responder a mudanças ambientais. Então, no final das contas, eu acho que, novamente, nós estamos subestimando o nosso poder coletivo para mudanças sociais. Nós precisamos de um novo paradigma, e o paradigma já existe, a gente só precisa ocupar esse paradigma. Então, muito obrigada pela atenção de vocês, e eu gostaria de estar com vocês aí em Budapeste. Muito obrigada. To Karen. Palmas para Karen. Thank you so much, Karen, and I can't wait Muito to get your obrigada, Karen.
e mal posso esperar para ler o seu livro. Foi tão empolgante ouvir você falar. Muito obrigada.